em Gênesis 22, Gênesis 22, oh, Dani, obrigado. Gênesis 22, 1. Quem achou de célula? A galera tá afiada. Esse livro é difícil de achar, né? Gênesis é muito difícil, é o primeiro da Bíblia. A palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então foram 3 dias de caminhada, tá, meus irmãos? Viu o lugar de longe. Então disse os seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, para matar. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu
e como areia na praia do mar, a tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Só até aqui. Aleluias. Eu não sei você, mas eu sempre fiquei com medo desse texto. Até a hora que Deus chama novamente Abraão, parece que eu vou lendo esse texto e eu vou ficando com medo. Toda vez que eu leio, mesmo sabendo o final da história, eu fico com medo. Será que esse Isaac vai morrer? Não causou isso em você? Eu estava esses dias, uma pessoa veio perguntar para mim: pastor, mas Deus existe mesmo? Eu falei para essa pessoa: Deus não existe. Agora você deve estar se perguntando: esse pastor acho que ficou louco. E eu respondi para essa pessoa: Deus não existe. Eu falei, até vou colocar no meu Facebook: Deus não existe. Quero ver o que vai dar. Porque isso, eu não vou filosofar aqui, tá? Mas isso é algo que nós precisamos entender. Essa pergunta não deve existir, porque Deus realmente não existe. Porque Deus, Ele é a existência. Isso não pode causar em você dúvida, porque Ele já existe, Ele é o princípio, o fim, antes de todas as coisas, Ele é. Então Deus não existe, Ele não existiu, Ele sempre, Ele é a existência. Não tem como nós colocarmos, agora ele existe, antes não existia, ou Ele vai existir, porque Ele é a existência. Ele é. Ele está aqui. Ele sempre esteve. Nós não temos como calcular o tempo, porque Ele é o tempo. Nós não temos como identificá-lo. Nós não temos como fazer uma foto dele. Nós não temos como calcular ele. Tamanha a grandeza que ele é. E às vezes nós ficamos querendo descobrir e querer interpretar. E eu me coloco aqui como pastor, eu me coloco como uma pessoa que mais às vezes se encontra em crise. Porque eu falo assim: como eu vou explicar um Deus que eu mesmo não compreendo? Eu mesmo não consigo delimitar. Tamanha a grandeza de tudo que Ele é e de tudo que Ele pode fazer, da forma que Ele pode agir. Eu realmente acho que nós, na presença dEle, nós deveríamos só nos prostrarmos e dizer: Tu és santo, santo, poderoso, grandioso. Essa é a minha crise muitas vezes. Como eu vou te explicar, ó Deus? Como eu vou passar para as pessoas quem o Senhor é? Se o Senhor existe ou não existe? Porque realmente o Senhor é. Essas perguntas não podem existir.
Porque nós temos que ter uma certeza e uma convicção no nosso coração. Deus existe? Eu não sei se existe, mas Ele é. Ele está aqui. Ele é o meu Deus, meu Senhor, meu Criador. Ele criou os céus e a terra, Ele é. Ele mesmo respondeu: eu sou. Simplesmente assim Ele falou: eu sou. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Eu acho interessante porque algumas pessoas têm fé em tanta coisa infundável, né? Em tantos amuletos, correntinhas, pedaço de fita. Eu sempre brinco com vassoura atrás da porta, pé de coelho. Tem uns que têm fé até no Corinthians, né? Mas como as pessoas têm fé de maneira tão superficial, acreditam ser aquilo, que aquilo vai trazer, que aquilo vai mudar. No meio da igreja, meus irmãos, eu vejo algumas pessoas espiritualizar tanto a fé, e tratar a fé com tanta como se fosse algo tão pequeno, como se fosse algo, agora eu tenho fé, depois eu não tenho, de maneira tão insignificante. Eu lembro de um tempo que eu não estudava, aí eu chegava no dia da prova, a professora entregava a prova, eu fechava os olhos e falava assim: Deus, me ajuda, eu sou um homem de fé, né? A pessoa vai no mercado, começa a olhar para as coisas um pouco caras, né? Ora lá, marcha, fala até em línguas, né? Abaixa, Senhor. Que fé é essa? Vai no açougue, uma picanha, dá 1 quilo de picanha, irá cantar lá. E acha que espiritualizar algumas coisas vai demonstrar a fé. Acha que a fé é algo superficial. Não, porque agora eu fiz isso, postei uma foto no Facebook, hashtag amo Jesus. E aí, que fé é essa nos nossos dias? Só aparência. Sendo que Deus exige algo que está aqui dentro. Em Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ontem nós estávamos na escola de líderes, e eu falei, ministrei sobre esse texto. A fé é a certeza do que vai vir. Abraão respondeu: Deus proverá, fique tranquilo. É a fé que tem a certeza da esperança. A fé é certeza. A fé também é convicção.
convicção dos fatos que não vemos. Eu não vejo coisas às vezes, as coisas ao meu redor eu vejo tudo o contrário daquilo que Deus falou que ia acontecer. Deus falou vai dar certo, Deus ministrou, e aí então eu vou com muito ânimo, e aí eu vejo as coisas, as circunstâncias dando todas erradas, e eu não consigo ver, mas precisa existir uma convicção dentro de mim, porque isso é fé. A fé é certeza, a fé é convicção. Pastor, eu quero ser um líder de célula, mas eu convido as pessoas, e as pessoas não me dão ouvidos. Você tem estudado para a prova? Você tem feito a sua parte? Porque se você fizer a sua parte, essa convicção e essa certeza vai estar no seu coração. E em nome de Jesus, aquilo que Ele já colocou no seu coração vai acontecer. Ah, pastor, mas eu acho que ninguém gosta de mim. E Deus me chamou e eu olho para o lado e vejo que eu tenho tantos problemas. Faça o dever de casa. Faça aquilo que Ele tem te pedido a fazer. Porque fé também é obediência. Obedecer aquilo que Ele tem pedido. Eu tenho fé em Jesus, as pessoas falam. Eu sou crente, eu sou cristão, faixinha, Jesus 100%. Mas que fé é essa que Ele pede para você fazer algo e você fala assim, não, isso não vai dar certo. Que fé é essa? Fé é obedecer, crendo que aquilo que Ele pediu para você fazer, vai trazer a recompensa, a bênção, e o milagre vai vir, porque fé, além de ser convicção, além de ser certeza, também é obediência. Eu tenho a convicção em fazer isso, em obedecer Ele, que isso vai me trazer algo ali na frente. Esse Abraão era um homem de fé. Mas como que nós medimos a fé dele? Como que Deus trabalhou a fé dele? Como que Deus falou assim, vamos ver então que se esse Abraão é um homem de fé mesmo? Foi através da prova. Quem aqui gosta de fazer prova? Quem aqui já teve que fazer prova de autoescola? Né? Talvez para você subir de cargo, para você ganhar um aumento, concurso público, para você conquistar um emprego, na escola mesmo, faculdade. Quem aqui gosta de fazer prova? Só eu que não? Não é fácil fazer prova. É uma coisa que nós sempre corremos. Eu lembro. Na faculdade, eu falava, ô professor, dá uma aliviada aí, dá um trabalho. A prova é muito difícil. Começava o bimestre, o semestre, o ano, e aí os professores falavam, nós vamos fazer assim, uma prova, né, valendo 100, tal. E eu agradecia a Deus quando o professor falava assim, nós vamos fazer um trabalho, vou dar algo para vocês fazerem em casa, porque nós não gostamos de prova.
Mas Deus nos prova, gente. Deus sempre está nos provando. E a prova, nós cristãos devemos mesmo ficar muito felizes. Porque é assim que nós vamos revelar, assim que nós vamos mesmo dizer a Deus como está a nossa fé. E quando que a nossa fé é provada? Você já passou por uma prova do Senhor? Talvez você está passando agora. Existem vários tipos de prova que o Senhor faz. Mas eu quero falar sobre duas específicas. De maneira que Deus faz. E a primeira é que a nossa fé é provada quando estamos sozinhos. Nós estamos seguindo a nossa vida de cristão, estamos andando com Ele. E eu sempre falo que aqui na igreja é muito fácil expressar a nossa fé, é muito fácil dizer que somos cristãos, é muito fácil dizer que amamos Ele e que obedecemos Ele. Mas e quando estamos sozinhos? Somente nós e Ele. Quando você está lá na sua empresa, e você tem a oportunidade de dar uma lograda no patrão. Ah, mas está faltando, acho que vai faltar comida. E a sua fé não está em Cristo. A sua fé está em fazer algo errado. Quando você está sozinho em casa, na internet, no seu quarto, que tipo de fé você tem? Que tipo de atitude você tem? Quando você está só, quais os pensamentos que te vêm à mente? Que tipo de coisas você pensa e faz? Essa semana um menino me falou que a empresa pagava R$40 por almoço. E ele ia então no restaurante, pagava 20 e pedia, faz uma nota de 40. Que tipo de fé é essa? Até falei para ele, glória a Deus, né? Porque Deus transformou a nossa vida. Ele falou, glória a Deus. Porque nós somos bons para falar dos políticos, mas uma notinha assim, nós também somos corruptos. Eu hoje é um homem convertido, cristão, mas nós estávamos conversando, e isso acontecia na vida dele. Mas a fé dele estava assim, ele não fazia porque sobrava, porque talvez fosse faltar no final do mês. E a fé não estava em Cristo Jesus, que podia suprir, prover. Lá em Provérbios 15, 3 fala assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Em Lucas 12, 2 fala assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Em Hebreus 4,13 fala assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele conhece nosso coração, Ele sabe o que estamos fazendo, mas é nessa hora que Ele nos prova. A hora que você está tendo uma oportunidade de fazer o errado e aí você não faz,
Porque Ele te olha, e Ele fala assim: realmente Ele sabe que eu estou olhando para Ele, realmente Ele acredita em mim, realmente a fé dele existe. Deus está em todos os lugares. Ele te conhece quando você está aqui e quando você está lá, sozinho. Nossa fé é provada, sabe quando também? Essa todo mundo sabe. Quando estamos com problemas. Não tem como Deus provar nós quando todas as coisas estão bem. É muito fácil ser cristão dessa forma. É muito fácil cantar as músicas do Fernandinho quando as coisas vão bem. Mas Deus está falando assim: e quando você está em meio aos problemas, aquele dia que você passou aquela dificuldade, você permaneceu com Ele, focado nele, a tua fé foi provada. Ah, pastor, mas foi difícil aquele dia, eu não aguentei. Ah, esses últimos tempos, a crise no Brasil, eu deixei um pouco Deus de lado. É no fogo, é no momento de pressão que a nossa fé é provada. É nos problemas mesmo. Eu não estou profetizando problemas na sua vida, porque eu quero profetizar é bênção e milagres, é isso que eu quero profetizar. Mas vocês têm que entender que o caminho para nós chegar às bênçãos e aos milagres, o caminho vai ter provas. E é nesse caminho que você vai precisar demonstrar a sua fé. Não a fé externa, mas uma fé interna, uma fé convicta, de certezas. Esse Abraão teve a maior de todas as provas. Não é verdade? Eu não sou pai ainda, mas eu fico imaginando esse Abraão levando o seu filho, o seu único filho, mas porque Deus havia o mandado, e então ele precisou obedecer, e foi através da obediência que ele expressou a sua fé. Nós temos obedecido Deus. Jesus, em tudo foi tentado, em tudo foi provado. Às vezes as pessoas pensam, né? Ah, mas ele era Deus. Mas ele se fez homem, e homem realmente, homem de verdade aqui. E ele decidiu permanecer como homem e passar por todas as lutas que eu e você passamos. Esse Jesus, em tudo foi tentado, em tudo foi provado, mas ele permaneceu. Aquele Isaac não levava lenha, Jesus também levou lenha, a cruz. E eu fico imaginando, por que Jesus não pegou aquela cruz e deu na cabeça de todos aqueles caras que estavam cuspindo na cara dele? Por que Jesus não fez algo? Por que Jesus não tomou uma postura? Por que Jesus não tomou uma posição? Porque em todo tempo ele queria mostrar a sua obediência, a sua fé.
eu quero fazer algumas comparações aqui sobre esse Isaac e sobre esse Jesus. Primeiro, eu quero que vocês entendam que nós lemos um texto da Bíblia lá em Gênesis, lá no começo de tudo. Jesus é lá no Novo Testamento, lá milhares de anos na frente. Mas para que vocês entendam que toda a Bíblia ela está interligada e toda ela fala de uma única coisa, que é Jesus. Aqui já é um retrato daquele que viria para nos salvar. Esse Isaac e esse Jesus, esse texto tem como pano de fundo o sacrifício. Essa lenha para o holocausto é a mesma cruz que Jesus levou. 3 dias eles andaram. 3 dias Jesus ressuscitou. A descendência de Abraão começou através de Isaque. Não é verdade? Filho de Abraão, toda a descendência, como as estrelas do céu, as areias do mar. Como se pensar aí? A descendência do povo de Deus começou em Isaque. Ele é o filho da promessa que Deus tinha lançado. Ele é o primeiro do povo de Deus, Isaque. E Jesus? A partir de Jesus, a igreja se levantou. E nós estamos aqui. Nós somos os filhos do Senhor Jesus. Aonde esse lugar de sacrifício, onde Deus tinha mandado Abraão ir com Isaac, é o Monte Moriá. É naquela redondeza, eu já estive lá. É muito perto onde Jesus, na última noite, chorou, que ele foi orar, que é o Monte das Oliveiras. É muito perto o cenáculo, onde ele fez a última ceia. E então, o monte onde foram construídos o templo de Salomão, também no Monte Moriá. Muito perto ali, o lugar da morte de Jesus. Naquele lugar, onde é Jerusalém hoje. Eu estive lá o ano passado. Eu pude ver grandes coisas e entender muitas coisas da Bíblia. Mas algumas coisas se tornam tão grandes quando eu falo assim: como que estava ali aquilo que ia acontecer lá? Como que todo esse pano de fundo, toda essa história aconteceu, mostrou? Milhares de anos passaram e aconteceu lá. A mesma história. Como uma mente humana podia pensar e calcular tudo isso? Como? Como nós poderíamos, com toda a autoridade que pudesse ser do mundo, povos, presidentes, governantes, se todos se reunissem e tentassem fazer algo assim, eu penso que jamais isso poderia acontecer. Há muita história, muitas pessoas, muitos morreram e outros tomaram lugar, e muito tempo passou. E como que algo que lá em Gênesis
se repete lá em Mateus. Será que Jesus, sabendo dessa história, ele comprou todo mundo? Se Jesus fosse um homem de muito dinheiro, até podia pensar. Não, ele comprou Pilatos. Falou, ó, tem que ser 3 dias, Deus, você me mata. Tem que ser na Páscoa, tem que ser naquele lugar. Tem que ter uma cruz, tem que ter a lenha. Mas não foi, porque foi divino. E isso foge ao nosso entendimento. É muita coincidência para nós achar que foi coincidência. É muitos relatos. Meus irmãos, essa morte de Jesus foi uma morte vicária. Que é isso, pastor? A morte vicária, ela é a substituição de algo por outra coisa. Esse Isaac, então, no momento que ele ia ser morto, o cordeiro aparece. Amém, gente? Então, a morte vicária naquele tempo, ela representa a substituição daquele que iria morrer. Acontecia muito. Muitos decidiam morrer no lugar do outro, da família. Então, ali no Monte Moriá, a hora que Abraão levantou o cutelo e iria matar, Jesus falou: para tudo, Abraão, está aqui o cordeiro, sacrifica ele. Poupou Isaac. Houve uma substituição. Em Isaías 53:6 fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías, Antigo Testamento, 800, 1000 anos antes de Cristo aqui. Lá em Romanos, depois da morte de Cristo, fala assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, quando Adão pecou, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Vocês conseguem ver Jesus morrendo no seu lugar? Morte vicária. Era para mim e para você ter ido para a cruz. É isso que esse texto estava falando. Era para nós sermos crucificados. Era para o nosso sangue ser derramado. Era nós quem éramos para estar lá. Mas em João 1:29 fala assim: no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus, o Cordeiro. Aquele mesmo Cordeiro que substituiu a morte de Isaque, é o mesmo Cordeiro que substituiu a minha e a sua morte. Porque nós pecamos, não pecamos? O nosso caminho era o quê? A morte. E destituídos estávamos da glória e da presença do nosso Deus. Era para nós termos morrido. Mas Deus proveu. E Deus sempre proverá. O Cordeiro morreu no meu e no teu lugar. Tamanha a grandeza desse nosso Deus. Tamanho o amor que Ele tem por nós. E sabe o que mais me indigna às vezes no meio dos cristãos, daqueles que conhecem da palavra? Porque nós passamos por problemas, dificuldades, e então nós não acreditamos que Ele vai prover. Já estamos no meio do mês, talvez já acabou o dinheiro na sua conta. E aí você não acredita que aquele que deu um filho para morrer no seu lugar, possa também te suprir. Eu não sei qual problema você tem passado, mas eu posso te afirmar, Deus proverá. Como está a sua fé? Como você tem passado pelas provas? Pastor, eu quero um casamento. Deus proverá. Pastor, eu quero um trabalho. Deus proverá. Pastor, eu quero abrir minha célula. Deus proverá. Pastor, eu quero ser líder. Deus proverá. Você tem feito o dever de casa? Você tem obedecido? Só assim. Porque se você obedece, você automaticamente está dizendo a Deus, eu tenho fé no Senhor. Eu estou obedecendo. Eu estou fazendo a minha parte. E Deus vai prover. Aquele que é grandioso para substituir a tua morte. O que mais que é grandioso para Ele, que você acha que Ele não vai poder fazer? O que mais? O que fica acima disso? O que fica? O que é maior que isso? Um Deus que tem um plano perfeito desse, que a Bíblia, a história, as evidências contam aos passar de tantos anos. Como está a sua fé? Como está? Você tem vencido as provas? Porque aí demonstra a sua fé. Eu realmente não sei se você está num momento assim. Mas o que eu posso te afirmar é que Deus proverá. Ele é o único que pode. Ele é o único que pode. No momento, na hora H, quando você não tem mais o que fazer, mas você está ali obedecendo, você está subindo um monte, olhando para o seu filho do seu lado e falando assim, Deus, é isso aqui que vai mesmo, é isso mesmo, Deus, mas é o meu filho, mas realmente eu vou te obedecer. Ele vai prover. Ele quer prover. Ele quer se tornar grande na sua vida. Deus proverá. Ele vai fazer. Não tenha dúvida disso. Seja convicto e tenha certeza. Porque assim como Ele tem se mostrado durante toda a história, Ele
quer se mostrar na sua vida também. Amém? Vou pedir para você fechar os seus olhos.